Fala aí pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Novamente, um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho revisado e obviamente de interesse cristão. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo visam amparar a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos tempos com a fé que salva, a fé que entendemos e compreendemos, que está na sua face, na visão orgânica e material disso, de tudo aquilo que Jesus foi messianicamente em essência. Espero que esse canal tenha te ajudado, colaborado em algum sentido, porque com certeza isso não só glorificará o Senhor, como também vai me realizar. Bom, senhores, eu não vou dar hoje aqui informações básicas que eu costumo todo vídeo falar, porque o meu tema hoje aqui é meio complexo e extenso, quer dizer que eu tenho que trazer aqui indicadores históricos e caracteres disso que eu vou tratar, para não ser raso com nenhum de vocês. Então a gente tem uma certa preocupação de tratar aqui algumas coisas que não dê a impressão de que nós estamos querendo acusar. Bom, meu tema com vocês hoje aqui continua sendo Igreja 2030, como disse a vocês, isso vai render muito para nós ainda, mas em específico essa teologia de fé e trabalho, missão empresarial e empreendedorismo do reino. Bom, meus propósitos com vocês com esse tema aqui é darmos continuidade nesse trabalho investigativo do esquema da ONU em organizar e liderar uma comissão de iniciativas de cooperação e desenvolvimento revolucionário formado de igrejas evangélicas para uma nova prática religiosa, a inversão teológica pelo fim da ortodoxia bíblica, que é a pauta da Agenda de 2030, ODS, ODM, todos sabem o que é isso, como também WA e ANAI, que lá para frente talvez eu decifra para vocês de novo aqui essas siglas. Bom, lembrando que nós trouxemos aqui a vocês alguns vídeos atrás quais seriam as sensibilizações dessa inversão pelo objetivo de colocar fim à leitura reverente das Escrituras. Bom, meus objetivos específicos com esse tema e esse propósito é desdobrarmos aqui a teologia da vocação, guarda isso, que torna a prática dos negócios um meio de cumprir ministério e vida cristã, negócio financeiro, tá? Que é a tal maldita teologia da prosperidade. Bom, então existe uma rede de igrejas insurgentes, uma espécie de gestão religiosa que foi organizada pela elite global com comissão de líderes que se desempenham a cumprir a tarefa comum de condicionar cristãos a uma nova ordem mundial por meio de uma educação religiosa firmada no pacto global, ok? Então tem muita coisa que eu vou precisar retomar com vocês aqui a nível de informação, não porque eu estou querendo ser extenso, mas porque, qual o objetivo? Provar para vocês o óbvio, que nós temos uma tomada de poder, do que diz respeito à igreja, o confisco das instituições religiosas e, na verdade, o esquema todo aqui panorâmico que eu vou tratar com vocês visa exatamente provar isso, que isso já aconteceu já há milênios, há décadas, tá? Que esse sistema político religioso, a estrutura, né, do sistema político religioso, quando esses dois fatores se unem, política e religião, tá? Tudo isso é governado por um único poder, senhores. Então a gente vai trabalhar isso aqui para vocês, a panorâmica disso, alguns caracteres históricos, né, que trazem informações precisas para deixar muito claro para vocês. A igreja hoje, institucional, 99% delas é governada por um único sistema, por um único poder, com temáticas, com conteúdo, com discurso, tudo controlado por eles. Então, o objetivo realmente aqui é provar isso para você, tá bom? Então, não estou querendo ser cansativo, só estou querendo, na verdade, ser responsável nas informações que eu vou te passar, até porque todo vídeo que a gente coloca aí tem links para vocês continuarem a pesquisa, continuarem a investigação. Mas um detalhe importante antes de eu começar a falar, que alguns de vocês entram aí e perguntam, mas será que a minha igreja, a igreja tal, está incluída nisso? Então presta atenção para você poder realmente ter essa informação. Precisa. Bom, primeiro detalhe que eu venho em todos os vídeos quando eu falo da Agenda 2030 e das igrejas incluídas na ONU, eu venho tratando a panorâmica. O que seria? Bom, nós temos uma nova ordem mundial. Aí é a escatologia mesmo, tá? Bom, quando falamos de nova ordem mundial, nós falamos da identificação de um único poder, tá? Esse poder está identificado dentro de um processo histórico, progressista e transitório. E as Escrituras é a favor e defende isso. Bom, existe um esquema de compreensão desse sistema histórico e esse esquema é panorâmico. E a sua atividade é marcada por ciclos e etapas de emancipação, com vista
dentro de um processo de ordem humana das civilizações. Então, todo esse processo de organização e formação das civilizações, este único poder está por detrás como sendo o articulador e o organizador disso tudo. Então, dentro da história você consegue provar isso. A identificação desse poder e a sua atividade. Bom, essa atividade ela se divide em 4 eras, mais a contemporânea. A divisão vem primitiva, operativa, especulativa, moderna, mais contemporânea. Tá? Que a gente até fala da serpente simbólica, porque a serpente ela é um símbolo fortíssimo dessas instituições. Qual é esse poder? Qual é o nome desse poder? É a franco-maçonaria. Ela é a única que se encaixa e que se cumpre na panorâmica dessas atividades revolucionárias que eu estou me referindo aqui. A contemporânea, a última fase desse poder, ou da etapa desse poder, que é o resultado final, nós temos uma estrutura, tá? Já formada por todos eles, que já é a era da unificação, das unificações, já é a era da globalização, e eu me refiro à ONU. Okay? Então a ONU ela é um resultado final de todo esse processo de eras e etapas que eles trabalharam, que eles construíram ao mesmo tempo escravizando a sociedade. Então tudo que eu estou falando aqui pode ser provado, não é o meu propósito com vocês agora me dedicar a aprofundar sobre isso, tá? Eu gravei, o DVD era digital, quem quiser assista, está lá no canal da Igreja Cenáculo da Fé, e é escatologia pura, informação pura, ciência pura, para poder dar a vocês esse amparo de informação. Mas em compensação, a identificação deste poder no processo histórico das civilizações, a igreja se encaixa nisso. Aí é que está o detalhe. Que tudo que eles, na verdade, organizaram e armaram para poder estar à frente da liderança mundial, a igreja foi um fator importantíssimo para isso, e eu vou, obviamente, destacar aqui para vocês. Bom, qual seria o itinerário desse poder? Da serpente simbólica, até tem uma expressão no protocolo que fala por onde ela deixou o rastro da sua baba, né? Então essas etapas, esses ciclos que a serpente dessa ordem circulou, trajetou, ela também pode ser comprovada historicamente. Então existe um ponto de partida histórico e revolucionário desse poder que eu venho falando e defendendo, que se inicia na Grécia Antiga. Ali se organiza o plano intelectual disso, que quer dizer a filosofia, o intelectualismo, o iluminismo, o pensamento emancipado e racional, ok? Ali é o ponto de partida. Aí transita e entra em Roma, já agora num formato de institucionalização, e esse poder ele é representado pela monarquia, pelo poder papal. Ali nós temos o cristianismo patenteado, ali nós temos Constantino assumindo a bandeira de Cristo, mas com o interesse exatamente de, em nome da igreja, em nome de Cristo, continuar o esquema deles, pelo único poder, ok? E aí nós temos uma grande destruição ou etapa da história que esses caras, na verdade, criaram. De Roma entra na Europa, ali dentro já de um formato de nova igreja, pelo protestantismo, francês e inglês, que eu venho tratando aqui, agora já dentro de uma versão cultural. Tá? Notem vocês como é que esses caras são articulados, ok? Sai da Europa e entra para os Estados Unidos. Ali dentro dos Estados Unidos eles se articulam agora dentro de um plano mais de profissionalismo. O profissionalismo cristão ali entra, representado pela família Rockefeller. A família Rockefeller, em parceria com o governo dos Estados Unidos e também a CMI, gera a tal da teologia do trabalho para uma finalidade de geopolítica. Aí todo mundo pode também pesquisar que os Estados Unidos assumem, até mesmo Al Gore, no seu livro, ele reconhece isso, que a igreja foi importantíssima e tudo que foi desenvolvido por ela dentro dos Estados Unidos para dar aos Estados Unidos a geopolítica, e a geopolítica que hoje está à disposição da ONU. Tá? Lembra? Estados Unidos, mas dentro de uma versão agora profissional do que é ser cristão. E aí, quando chega para todo o Ocidente, América Latina, isso se desembarca aqui no Rio de Janeiro, no nosso país, inclusive, esse protestantismo inglês e francês, e também americano, com todo esse mecanismo. E qual o mecanismo? O mecanismo do sistema político-religioso que a gente vem tratando e denunciando com vocês aqui. Quando política e religião se unem, tá? E eles lideram. Bom, aí, em formato, o intelectualismo, a institucionalidade, a versão cultural, a versão profissional do que é ser cristão. Então, toda esta base estrutural que eles criaram ao longo dessas etapas, toda esta base está liderada por um protestantismo maçônico anticlerical,
que trabalhou pelo fim da monarquia, que é a terceira fase que eu vou, daqui a alguns instantes, mencionar com vocês aqui, tá? Mas toda esta base, ela está formada por homens que, na verdade, estão educados e orientados por esse poder que eu estou me referindo aqui. Então, o sistema político-religioso, ele é uma engrenagem, ele é um mecanismo controlado por esse poder para atingir finalidades e objetivos que estão marcados dentro da história, que estão registrados e podem ser provados por qualquer um de vocês, ok? Esse sistema político-religioso do qual eu me refiro, ainda em detalhes, ele está dividido por duas esferas. Agora vamos desmembrar o sistema político-religioso. Existem duas esferas, qual? A religião e a política, que eles também se preocuparam em dividir com tarefas, ok? Primeira questão religiosa. O que seria a questão do sistema religioso para eles? Que tudo foi criado por eles com finalidades e processos. Então nós temos dentro da religião o cristianismo protestante, o catolicismo e o islamismo. Todas essas três ambiguidades, por mais que elas divirjam, por mais que exista divergências teológicas entre elas, todas são formatos de Estado e religião, que quer dizer que todas foram criadas por eles com finalidades políticas e também industriais. Todas dividem a tarefa de introduzir a ideia da dispensação materialista do reino de Deus, como já disse, todas como formato de Estado e igreja, Estado e religião. Todas estão controladas por eles e foram criadas por eles, ok? Esse é o ponto da religião, tá? O segundo ponto, ou esfera de controle, é a questão política. Quando a gente entra também na questão política, as ideologias, tá? Também elas interferem muito nesse processo, que quer dizer o seguinte, que eles geraram ideologias políticas e também as dividiram com tarefas. Seriam quais que eu venho mencionando sempre? A moderna liberal, a aristocrata, a radical democrata, que representa a classe média, e a socialista, comunista, anarquista, trabalhadores do forte ódio, aquela coisa toda. Todas essas três ideologias políticas, por mais que elas estejam em divergência em suas ideologias, todas elas também cumprem a mesma tarefa, condicionar a sociedade a uma nova ordem mundial, que diríamos o seguinte: estimular, condicionar a sociedade, o cidadão comum, a depender do Estado, ok? Todas elas três. Todas elas, por mais que sejam separadas em ideias, elas se deslocam a cumprir a mesma tarefa, tanto que é verdade que todas estão no colo da ONU, tanto a questão religiosa como a questão política. Aí vem o ponto ainda, importante disso que eu estou tratando, a esquerda e a direita, porque a esquerda e a direita, o que quer? É uma síntese de que eu estou tratando aqui, onde existe lá a direita, a esquerda e o centrão, não é isso? Tá? E tanto a direita como a esquerda, elas, obviamente, especializadas em levar as suas ideologias, a esquerda dentro de um sentimento de uma primazia de sentimento, melhor dizendo, né? A visão da redenção das minorias. Por outro lado, a direita, defendendo o sentido econômico da redenção, uma elite cristã, um patrimônio como instrumento da comunicação das boas novas de Cristo, das boas novas de Deus, comprovando a bênção de Deus, aquela coisa toda. Mas tanto a esquerda como a direita, existe a mesma ambiguidade. Elas se divergem em ideias, mas se deslocam para um ponto comum. E qual é esse ponto comum? Todas garantem à ONU o poder e a liderança. Tanto que a gente vive agora um momento muito crucial para provar isso que eu estou falando, que tanta briga, tanta discussão, e a ONU continua avançando no poder e comprovando a incapacidade gerencial dos estados e assumindo ainda mais à frente disso de ser o que no futuro será a supremacia do Estado, tá ok? Bom, ainda falando um pouco ainda sobre o sistema político e religioso, agora já dentro de uma fase contemporânea. Veja, esses caras criaram tudo isso e lá na frente, na visão contemporânea, forma-se um paralelo político-religioso. A CMI, o Vaticano e a ONU. Ali nós temos um registro histórico, que é importante também aqui especificar, que é o Pacto de Lausanne de 74, que não vou mencionar isso hoje aqui, que ali foi formado e firmado com eles nesse pacto, projetos de estruturação e gestão religiosa, que eles definem por radicalização do esquema da inversão teológica. Ali temos nomes de igrejas conhecidas como Metodista Wesleyana,
Quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Dispensacionalistas, todas aquelas que participaram do Pacto de Lausanne de 74, que eu já denunciei para vocês aqui. Ali em 74, esse paralelo que eu estou mencionando aqui, forma-se então a diretriz de unir Bíblia, Igreja e ONU, sociedade política e igreja. Então reforça-se esses projetos de cooperação e radicalização, unindo ali, obviamente, essas instituições, gerando ainda mais força motora nesse mecanismo para atingir os objetivos que a ONU hoje, obviamente, é inteiramente beneficiada. Ok? Então aí nós temos agora uma pirâmide institucional, uma hierarquia eclesiástica colossal, infinita, uma rede de associados que a ONU lidera, que é inumerável. Tá? Tanto que eu não vou nem mencionar aqui, mas há vídeos que eu já antecipei isso a vocês. Então forma uma estrutura que a ONU agora se prontifica em liderar, que é a AWA, Aliança Evangélica Mundial, ANAI, Associação Nacional de Evangélicos, uma estrutura que ela tem por credencial Rede de Miqueias, tá? Com objetivos que a ONU, obviamente, pautou, que as igrejas estão se prontificando a tocar à frente, ok? A ODS, a ODM, que eu venho falando aqui, que é a Agenda de 2030, com objetivos de desenvolvimento sustentável, que eu vou mencionar hoje aqui, metas de milênio, ok? E nessa visão contemporânea, a teologia e os aspectos marcantes dessa introdução de inversão traz a escatologia do novo mundo, humanismo político, diálogo interreligioso, ecumenismo político, ambientalismo holístico, tecnologia integral, a tal da cultura da paz, cidadania, inclusive, e a teologia do trabalho, como também teologia gestora, tá? Que são os aspectos marcantes da teologia que a ONU vem investindo, por meio dessas instituições que ela lidera, que ela governa, que ela financia, etc., para introduzir na educação religiosa dos membros, ok? Esse aspecto marcante teológico que eu estou mencionando aqui foi exatamente o compromisso que a Assembleia de Deus Madureira assinou com o Papa e com a ONU recentemente, quando eu aqui denunciei. Então é uma coisa muito clara, muito nítida, e todos vocês podem acessar essas informações. Então tudo que eu estou falando é só uma recapitulação do que a gente vem denunciando aqui pelo canal, ok? Bom, então o sistema político religioso, ele é um mecanismo, uma engrenagem, hoje liderada por um único poder, com instituições que são governadas por eles, que eles criaram, e está liderada por homens que eles prepararam para cumprir essas pautas de sensibilizações e introdução da inversão teológica, ou seja, por fim, a leitura ortodoxa das Escrituras. Agora eu vou recorrer a uma dessas fases e etapas, que é a terceira fase desse processo do único poder, que é a operativa para especulativa. Ali nós temos uma chave de ativação que a gente vem denunciando, de emancipação para essa ordem, para a elite global, que foi a reforma protestante na Idade Média. Ali nós temos a chave de ativação disso, que foi o protestantismo inglês em francês, que a gente vem denunciando aqui para vocês no canal, que é uma emancipação institucional, advinda de uma condição protestante maçônica, cuja versão cínica dessa etapa foi a nova igreja. Esse ciclo de emancipação forma uma nova gestão religiosa por eles, que levaria à frente o esquema da dominação das instituições, representado por um iluminismo protestante com base católica e anticlerical, que trabalhou pelo fim da monarquia, ok? Ali, a partir de então, da terceira fase, surgiria uma peregrinação teológica com interesses políticos e industriais, que estaria representada por Lutero e Calvino. O Fundo Internacional Financeiro dessa etapa está representado pela família Rockefeller, que, em conjunto com Calvino e Lutero e agentes deles, começaram a abrir escolas, universidades, editoras, igrejas, associações, etc., para colocar em prática o esquema. E lembra que uma das marcas mais fortes, que eu até esqueci de falar aqui, dessa dinastia imperial, que eu menciono, que é a elite global, toda ela é acasalada. E aqui nessa fase da família Rockefeller, quando entra esse processo nos Estados Unidos, eles se preocuparam em pegar filhos deles para se acasalar com alemães e colocar à frente de Lutero e Calvino para poder colaborar e ajudar nesse processo de peregrinação da teologia calvinista, inclusive. Ok? Que é uma coisa macabra, suja, que quando eu falo me dá nojo. Bom,
Essa peregrinação formula teologias de inclusão, e entre estas teologias que Calvino e Lutero se prontificaram em disseminar a partir da terceira fase está a doutrina da vocação, ou do chamado, para colocar fim à reserva daqueles que entram no serviço da igreja através do sacerdócio ou de uma ordem monástica, renunciando casamento, trabalho secular, avanço econômico, dando ênfase a votos de celibato, obediência e pobreza. Então Lutero e Calvino, agora na versão cínica da nova igreja, para colocar fim ao sacerdócio católico e todas estas recomendações de celibato, eles inventam a doutrina da vocação e do chamado, que eu vou mencionar aqui qual é, que segundo eles, a doutrina da vocação, todo cristão passaria a ser chamado a viver agora em 3 áreas nessa reforma: família, igreja e Estado. Família, porque todos dariam ênfase à procriação e à renda. Igreja, porque todos passariam a ter um cargo, uma posição de prestígio. Estado, porque cidadania agora é vocação e ministério cristão, como também política é ministério cristão. Então, a partir daí, a tal da teologia da vocação, ou doutrina da vocação, como é conhecida, né, passaria a fazer parte desse plano de peregrinação, e definindo que agora todo cristão ofereceria sua vida em sacrifício a Deus. Definindo que a teologia agora se transformaria a vida cotidiana de cada cristão num propósito divino e de significado espiritual da presença de Deus. O evangelho para eles passaria a ser traduzido assim: a vocação é trabalho, trabalho econômico, trabalho empresarial, ok? Então esse plano intelectual de Calvino e Lutero marca as fases históricas de 1483 a 1546, 1509 a 1564, e ali, obviamente, se desloca à frente, sendo representado por outras vertentes, outros nomes, outras instituições, e isso vai se espalhando. Bom, aí eu tenho uma observação aqui para vocês, agora já dentro dessa doutrina da vocação e do chamado profissional, essa teologia profissional e teologia do trabalho, ou fé e trabalho, tá? Que na década de 30 a 70, de 1930 a 70, a família Rockefeller, em parceria com os Estados Unidos e a CMI, gera um programa político-militar nos Estados Unidos de contextualização do evangelho. Eu já denunciei isso aqui para vocês, tá? E qual seria este plano? Na década de 70, após a Segunda Guerra, começa no Brasil uma ação revolucionária financiada pela família Rockefeller, recomendando a divulgação de uma denominação pentecostal, neopentecostal, tá? Essa instituição que foi implantada aqui no Brasil, na América Latina, com o financiamento desse fundo internacional da família Rockefeller e acompanhada dessa teologia da vocação e do chamado empresarial, dessa teologia da prosperidade, essa instituição passaria a desempenhar a seguinte tarefa: esta denominação passaria a representar a caracterização de uma fé individualista intensa, de atitude anti-intelectual, negando a desigualdade do indivíduo responsável e estrutural. Uma teologia liberal que eles definem aqui como teologia da prosperidade, uma fé individualista intensa, que estaria exatamente desempenhada a programar estruturalmente o indivíduo a ter somente por objetivo a sua realização financeira. Qual seria a instituição que a família Rockefeller implantou aqui no nosso país, uma denominação neopentecostal, com objetivos e desenvolvimentos de introduzir a teologia da prosperidade, que o caractere principal é a diminuição do déficit intelectual do conhecimento bíblico. A Igreja Universal do Reino de Deus, que inclusive Edir Macedo, o próprio, assumiu ter recebido doações da família Rockefeller. Então vocês notem, melhor dizendo, consertando aqui, notem vocês que o esquema ele segue planejado por datas, por etapas, organizado exatamente em disseminar, estruturar e disseminar
essas instituições, gerando lideranças, colocando liderança à disposição para fazer essa introdução, a disseminação de todo esse conteúdo teológico, tá? Eu tinha que fazer essa observação para vocês, porque isso já foi denunciado pelo nosso canal e marca exatamente essas etapas que eu estou tratando com vocês aqui. Saindo um pouco da questão da década de 30 a 70, entra a década de 74, Pacto de Lausanne, que eu já mencionei aqui, um documento de missão pastoral firmado por Roma que tem por ponto central a articulação da CMI e da ONU, que leva a 3 paradigmas aqui: cooperação, desenvolvimento e revolução teológica. Formado por uma fraternidade de teólogos que eles trabalharam um braço corporativo de movimentos de iniciativa e padronização e cooperação radical pela inversão teológica do discurso, que isso se inicia ali no CLAD 1, na Bolívia, e leva aquela lista de igrejas que eu já mencionei aqui para vocês aqui. Que dentro desta lista de recomendações de introdução teológica, além do marxismo cristão, a teologia da libertação, crítica textual, teologia liberal, teologia evangelical, missão integral, evangelho integral, também está a teologia da vocação. Eles criaram um comitê chamado Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial, a LCWE, e com parceria a WA, que é uma instituição da ONU, passariam exatamente a assumir a frente daquilo que Lutero e Calvino começaram a nível de teologia, fé e trabalho. Em 1990 surge um movimento Business as on Mission, que, segundo a sigla, é a BAM, Negócios como Missão, que está afirmado no Pacto de Lausanne, cujo numeração desse documento é o LOP 59. O que é o LOP 59? É um documento firmado no Pacto de Lausanne, que eu estou mencionando aqui, que passaria exatamente a liderar e organizar essa vertente teológica de missão cristã empresarial. Tá? Isso se registra na história que em 2004, na Tailândia, esse tema foi oficializado dentro de um fórum, dentro de um congresso por eles. Tá? Então eu só estou seguindo o rastro da serpente e do seu veneno. Aí entra as especificações mais interessantes desse movimento, porque agora, a partir dessas informações, surge um bloco de lideranças empenhadas em levar à frente essa questão de negócio como missão e missão empresarial, e tudo dentro desta visão panorâmica institucional que eu estou tratando, que surge um nome aqui, missionário sueco Mats Tunerras, não sei se é isso o nome desse indivíduo aqui, tá? E se eu estiver errando, vocês me perdoem, tá? Mas acredito que seja. Ele aparece como presidente da comissão e, em parceria com a Jocum e a AWA, em 2001 se registram trabalhos que, na verdade, foram realizados e feitos por ele. Deixa eu só confirmar se o nome desse cara é mesmo, para vocês não ficarem aí mal informados. Mas eu acredito que seja assim. Vamos lá. Mats Tunerhag. Consertando aqui o nome do indivíduo aqui. Eu não tenho prazer nenhum de mencionar o nome desses caras, mas em compensação, registra-se, tá, que ele assumiu a frente da continuidade desse trabalho, agora em parceria com a Jocum e a WA, e em 2001 existe ali registros, nós vamos colocar aí link para vocês, para acompanhar exatamente a trajetória da continuidade desse trabalho de estimular cristãos a essa visão industrial, empresarial e fazer com que eles acreditassem que eles estavam cumprindo o evangelho e cumprindo um propósito com Deus. Bom, este plano segue pela WA mais à frente, por meio de uma coalizão ainda empresarial, agora liderada por João Mordomo. Tá? Bom, esse João Mordomo, ele gera um instituto do nome Tela, inclusive também a BAM Brasil, e este Instituto Tela, para nós aqui, aparece como uma das redes mais fortes desse propósito, de querer levar à frente, introduzir ainda a teologia da fé e do trabalho, do negócio como missão e missão empresarial. Por quê? Porque esse Instituto Tela vai trazer uma rede de igrejas enormes e lideranças evangélicas que entram como empreendedores cristãos e parceiros. Vamos lá? Universidade Mackenzie, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, seu Jorge Linhares, Hernandes Dias Lopes,
Arival Casimiro, Davi Lago, da WA Brasil, que eu já vou falar dele novamente, Antônio Cabreira, da Sociedade Bíblica do Brasil, inclusive foi um fundador do movimento Fé e Trabalho, que eu vou voltar a falar sobre ele também, o embaixador da ONU, Mateus Ortega, autor do livro Economia do Reino, tá? Todos eles organizados a levar essa pauta e registra-se congressos e encontros para introdução desses temas, ok? Então estou só mencionando nomes que aparecem dentro desses congressos, dentro dessa rede de insurgência, como também do Instituto Tela, tá bom? Igreja Batista Central Paulo Mazzoni, de Belo Horizonte, Teófilo Hayashi, que a gente já denunciou esse cara aqui no Verdade 10 Minutos, que inclusive é um articulador dentro de movimentos que introduz e estimula jovens a serem lideranças para esse progresso do negócio como missão e missão empresarial, ele que também anda em parceria com a Jocum. Ademar de Campos, que também está no elo desse esquema e parceiro de Davi Lago, que é um agente da ONU, por uma cultura do reino, dentro desse ministério de louvor, de música, essa escola toda de ministério musical. Essa informação que eu estou trazendo do Instituto Tela traz dois nomes aqui, que na verdade eu quero que vocês deem uma atenção especial. Por quê? Porque eles sempre estão trabalhando ou presente dentro das igrejas que vocês frequentam. A todo momento, quando tem congressos, quando tem chamadas de liderança, preparação de liderança, etc, etc, esses caras estão lá para garantir o quê? Que a temática se cumpra, que as sensibilizações sejam levadas. E nós estamos falando do que aqui? Da teologia, fé e trabalho. Estamos falando do quê? Do negócio como missão. Nós estamos falando do quê? De missão empresarial. Estamos falando do que aqui? De instituições que se prontificaram em levar à frente o esquema político e industrial que a família Rockefeller financiou quando entrou no nosso país. Que a ONU hoje e as suas instituições estão à frente para organizar, planejar, disseminar e trabalhar, porque são paradoxos que eu já tratei com vocês aqui, que levam às sensibilizações de tecnologia, ambientalismo, liderança, ação missionária, empreendedorismo e também gestão. Tá? As igrejas praticamente se tornaram centros educadores do Pacto Global. Tá? Esses dois nomes aqui sempre estão dentro dos esquemas de conferências e encontros de preparação de liderança. O Antônio Cabreira, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, e não preciso falar nada que a Sociedade Bíblica do Brasil é uma editora que vem daquele braço corporativo de editoras americanas que, na verdade, são instituições da família Rockefeller. Esse Antônio Cabreira, da Sociedade Bíblica do Brasil, é ministro da Agricultura e consultor da ONU, senhores. Foi responsável pela edição de Bíblias com temáticas da fé e trabalho, e inclusive também é membro da Igreja Presbiteriana. Olha só o mix desse cara, pô. Entendeu? E todo momento a gente encontra o nome dessas instituições, o nome desses caras dentro de igrejas que vocês frequentam. Um exemplo aqui, Silas Malafaia, que vocês, na verdade, de repente podem ter preocupações com ele, porque ele é um defensor da teologia da prosperidade. Senhores, o comprometimento do Malafaia vai muito mais além do discurso. O seu comprometimento institucional, o alinhamento desse homem com as forças, com as representações institucionais, isso é uma coisa óbvia e tem que ser trabalhado por vocês. Não só a questão teológica do discurso, como também o alinhamento e o comprometimento institucional desses homens, porque eles querem dizer que eles não são maçons, que eles não têm pacto com a elite global, mas todos eles estão no colo dessas instituições e discursam as temáticas e as sensibilizações. Então é isso que eu estou tratando com vocês aqui. Bom, Davi Lago, que já esteve em conferências que Silas Malafaia participa, Erdi Macedo participa, a Unigrejas participa, e esse cara aparece. Quem que é ele? Ele é o representante da WA aqui no Brasil, que por meio da sigla ESG, que é um conjunto de temas de inclusão que eu já mencionei aqui qual é, ele defende a utilização de critérios de estabelecer a Agenda de 2030 na igreja.
A ODS é a ODM, que é a visão ambiental, a visão social, a visão empresarial de liderança, que usa também o Instituto Tela como força institucional para esse empreendedorismo e gestão global. E esse cara é outro nome que a gente costuma constantemente aqui trazer para vocês, tá? Como indicador desse esquema, de toda essa organização de eventos, de palestras, de educação, enfim. Bom, será que eu deveria me dedicar aqui a provar a você a incapacidade dessa teologia da prosperidade do que diz respeito àquilo que Jesus cumpriu e posteriormente a primeira igreja? Eu não vou entrar nesse mérito hoje de debater com você teologia da prosperidade, que isso é uma coisa meio que óbvia, que não existe uma doutrina elaborada da parte de Cristo, sendo ele o Messias, que defina a igreja uma fórmula de prosperidade financeira à igreja, inclusive de que a economia seja um ministério ou um instrumento de comunicação da graça de Deus. Isso é espúrio, tá? Eu não vou ter tempo para te tratar isso hoje, mas em compensação, me dedico a falar que existem duas preocupações aqui para encerrar esse vídeo. Primeiro, como saber identificar essas instituições e esses agentes? Procurem trabalhar o discurso deles. Identifique o conteúdo que eles estão trabalhando. Aonde entrar estas preocupações que eu mencionei aqui, que firma o Pacto Global e a Agenda de 2030 da ONU. Aonde entrar esta preocupação, senhor, você não tenha dúvida de que são esses ratos. Tá? É uma rede profunda, inumerável, eu falei aqui. Qual é a marca do discurso desses agentes? A escatologia do novo mundo. A preocupação ambiental, tecnológica, industrial, todos esses segmentos, todas essas preocupações estão no discurso, estão na teologia deles. Jesus não volta para eles. E para eles a igreja não vai ser arrebatada. Ele só tem uma preocupação: estimular a igreja a depender do Estado e orar por uma liderança que garanta a eles um mundo melhor. Foi a pauta da direita evangélica, e olha o estrago que esses caras deram para a igreja. Entendeu? Agora sumiu todo mundo, os ratos sumiram e o estrago ficou. A esquerda voltou, a direita se foi, e o que ficou para nós? O estrago. Esse é o ponto. Por causa de uma pressão econômica, por causa de uma pressão materialista, eles fizeram deslocar para as ruas praticamente quase toda a massa evangélica e fizeram acreditar no Estado e na liderança de um homem que eles acreditavam que Deus tinha elegido. Então vocês precisam entender esse mecanismo. Eles precisam da igreja para o esquema, eles precisam da igreja para gerar as cismas, para gerar o fracasso, para gerar as divisões, porque a sociedade se tornando fraca e perdida nos debates, elas ficam suscetíveis ao controle. Eu já expliquei isso para vocês, que é a tarefa da ideologia política. Mas em compensação, eu quero saber se a minha igreja é uma instituição, pastor, que está nessa rede credenciada aí que a ONU lidera. Se o nome deles não estiver lá, é só escutar o que esses caras estão discursando, pô. A Assembleia de Deus Madureira assinou um pacto com a ONU e com o Papa. Caramba, e aqueles que se dizem cristãos continuam lá, elegendo políticos, dependendo do Estado, gerando dependência do Estado e acreditando que ainda virá um líder para mudar esse mundo. Então é muito importante o que eu estou falando aqui para vocês, porque é a base do negócio desses caras. É o plano intelectual deles, fazer com que aqueles que estejam dentro da igreja acreditem que Deus está refém de uma bandeira, de uma pátria, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. A verdadeira contextualização não foi o evangelho, foi a contextualização material, que aconteceu lá e está acontecendo aqui. O outro ponto é o alinhamento das instituições, são as parcerias, são as cooperações, são os ministérios que se alinham. Vejam só, eles discursam a mesma coisa e se encontram. Existe um alinhamento institucional entre todos eles. Eu trabalhei com vocês todo esse vídeo aqui agora. Então é muito importante que toda a atenção de vocês se voltem para isso e, obviamente, trabalhamos aqui a raiz desse conceito de que a economia e o trabalho sejam um ministério para o cristão, de que
o dinheiro, aquilo que o homem possui aqui nesse mundo, seja uma comprovação de salvação ou então da graça de Deus sobre ele. Isso é antibíblico, isso é heresia. Nós já demos os nomes de quem inventou isso e todo esse mecanismo ainda continua insistindo, destruindo, avassalando, corrompendo e embrutecendo a igreja atual. O que eu espero do meu Senhor Jesus é que vocês façam alguma coisa por isso. Qual a minha dica para vocês? Joga essa farofa no ventilador, compartilhe esse vídeo e denuncie o nome desses canalhas que estão lá em cima daquele púlpito, falando um monte de coisa que não foi ouvida da boca do Cristo. E isso tem que ser denunciado por vocês, repudiado por vocês. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer parte de nenhuma dessas instituições. Pastor, a tua igreja é melhor do que aquelas? Você não tenha dúvida que aonde eu trabalho, eu faço a diferença do que esses caras são. Porque se eu estiver discursando o que eles discursam e estiver alinhado às instituições em que eles fazem parte ou são amigos e parceiros, eu não tenho diferença nenhuma em relação a eles, uma coisa meio que óbvia. Eu assumi uma responsabilidade, você tem a sua, como eles também têm a deles. Essa é a diferença, ninguém é melhor do que ninguém. Mas a diferença está onde? No que se trabalha, no que se faz, naquilo que na verdade se apresenta como fato de trabalho cristão. E eu espero no meu Senhor Jesus que você entenda a minha posição aqui. Entendeu? E é exatamente esta, não favorecer a nenhum deles. A ONU é a liderança da igreja atual. E a igreja atual, como suas instituições, todas elas cumprem o pacto global, e introduzem os temas da agenda que eu mencionei aqui. Que Deus tenha piedade da nossa vida e que a gente continue, trazendo para vocês esses fatos novos, mais nomes de pessoas que estão, na verdade, à frente desse trama e esperando no Senhor Jesus que a gente consiga salvar alguém aí, desse mar de lama. Senhores, um abraço, Jesus está voltando, espero que volte logo. Se não voltar, a gente continua defendendo essa fé e esse trabalho da qual o Senhor Jesus pagou com a vida, que é a igreja dele. Um abraço, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.